A X5 Sport é um carro que na sua época poderia ser do Ronaldo investidor da Bolsa de Valores ou do Ronaldo fenômeno que brilhava muito no Corinthians. Então tá, galera. Se permitimos demais ontem, né? Gastemos dinheiro da responsa. Hoje o que restou? Nós comemos um miojinho com sardinha, azar, vamos dar-lhe. Vamos lá então, o mundo é feito de escolhas, vamos se permitir. Não sei se hoje mais tarde não vamos se permitir. Sabe aquele menino rico que acha que é bom em tudo? Aquele que fala umas 4 línguas, sendo que em 2 delas ele fala bem mais ou menos, mas acha que é muito fluente? Aquele que fala que sabe o valor do trabalho, mas sempre trabalhou na empresa do pai? Aquele que acha que pode falar sobre como é a vida no Capão Redondo porque ele escuta Racionais MC? Aquele que acha que sabe como o mundo funciona porque tirava boas notas na escola particular e entrou numa boa faculdade de Direito? Esse playboy é a X5 Sport. O que é uma X5 Sport? É um Jeep 4x4 potente para trilhas pesadas? Talvez, mas não exatamente. Era um devorador de quilômetros? Também talvez, tinha opções melhores e provavelmente até mais baratas, como uma C63 ou um Jaguar XF Super. A X5 não era nem o SUV mais bonito da época, a Range Rover e a Mercedes ML tiravam mais onda, e nesse quesito, nem era o carro que dava para tirar a onda máxima na época. Por menos você poderia ter um Cayman S, uma SLK 350, um Audi TT, uma Z4, e por um pouco a mais, você poderia ter uma M3 E92 V8. Esse carro também não era uma opção financeiramente inteligente, você poderia comprar um Volvo XC90 V8 por quase R$150 mil a menos em 2009. Com a sobra do dinheiro, você poderia ter investido num apartamento e ter uma renda extra e um imóvel a mais no seu portfólio, ou aproveitar o tempo de baixa na bolsa e comprar uma tonelada de ações que em alguns anos iriam se valorizar. Então para que esse carro existiu? Era para mostrar que você chegou lá, mas sem precisar jogar na cara como num Porsche. Era um carro para ser levado no banco de trás pelo seu chofer. Um carro para mostrar que em 2008 você fez as escolhas certas e hoje está confortável, enquanto muitos nem sabiam o que fazer após o baque. Era um carro de jogador de futebol que chegava badalado no CT. Era um carro de celebridade global para levar a família para curtir um final de semana em Itaipava. Era um carro para as pessoas do clube de hipismo saberem quem era você. A X5 não era a melhor escolha, mas para quem queria afirmar que chegou lá, era uma das melhores. BMW X5 Sport 4.8i 2009. Ele não era inteligente, mas definitivamente era esperto. A BMW para alguns é um carro, para outros um modo de vida. Sinceramente, talvez eu não seja capaz de em algum momento na minha vida ter a dimensão do que é isso. E talvez isso seja bom. Sabe aquela frase, não é só pelo hype? Então, nesse caso, é pelo hype. Mas o que é hype? Hype é uma gíria que se refere a um burburinho intenso, uma expectativa exagerada ou uma agitação em torno de algo. É tendência, meu. É um tipo de propaganda ou publicidade muito enérgica que cria uma grande onda de entusiasmo e antecipação, muitas vezes antes do lançamento de um produto, evento ou mesmo de uma pessoa. Hype é uma abreviação da palavra em inglês hipérbole, que significa exagero. Não é incomum ver acidentes com BMW, seja nas BRs de São José dos Pinhais, seja nas arrancadas do Velopark ou até mesmo em Nova York. As BMWs são pelo hype, cada uma com uma construção para cada tipo de pessoa. Assim como o mocassim ou uma alpargata, não existe exatamente uma função social ou pública em uma BMW. Elas existem por existir e satisfazer o ego de quem as ostenta. Isso ao menos aqui no Brasil. Na Alemanha é um pouco diferente, mas bora falar delas, das BMWs e não das alpargatas. Existem as BMWs antigas, as E36, E46, para quem quer ter uma certa superioridade a quem tem o Ômega ou o Chevette. Tem que pagar de pá, mano. Você não vai entender, meu. Você vai me falar que é melhor que qualquer carro nacional, eu sei, mas você não vai me convencer que são carros fáceis e práticos de se manter. É querer se enganar, afinal não existe nada mais caro do que uma BMW barata. Não, amigo, você vai quebrar com a sua E46 mesmo fazendo tudo possível. Para de querer normalizar esse tipo de carro e afirmar que é um custo-benefício para quem quer fazer drift. Na real, só faz drift quem tem condições, seja com um Chevette ou com uma BMW. Existem as BMWs para os dublês de rico, como as X1, 118i ou até uma 320i financiada. Geralmente é do cara que acha que é rico e paga de bonzão. Ele até come em bons restaurantes para poder postar no Instagram. Ele usa roupas de grife que podem ser ou não ser originais, e isso portando seu iPhone 11 com Touch ID falhando. Mas a gente sabe que eles estão com o nome na boca de lobo e eles choram no banho. E temos até as BMWs ditas como Corolla de rico, que são as 325i, que por si só é um termo muito absurdo. Afinal, um Corolla pode até custar caro, mas a sua manutenção é de Corolla, enquanto uma 325i, bom, vocês já sabem. Só que hoje vamos falar de uma BMW que representa a brutalidade, conforto e, como eu disse anteriormente, uma hipérbole, um hype. BMW X5 Sport 4.8i 2009. Um carro patrocinado pelo Tigrinho e bolsas da Louis Vuitton que talvez não sejam originais.
A BMW X5 2009 era o ápice de quem queria andar pelas ruas de Juiz de Fora ostentando com a segurança de ter uma blindagem nível 3, sem gritar que você era agiota ou do próprio jogo do bicho carioca. Isso contando que você poderia sair de uma churrascaria na Deusdete Salgado, batendo um racha com uma Ferrari 348 ouvindo DJ Edinho, e talvez o racha seria mais perto do que você imaginava. O mais irônico de tudo era pensar que esse carro era somente um carro de andar bem forte na autobahn na Alemanha da forma mais segura possível, sem sair da faixa da esquerda, lotado de compras e sem deixar o forno esfriar. E aqui hoje em dia meio que vira um carro para se esconder da Receita Federal e ficar de cenário musical em clipe de funk. A X5 é um SUV de luxo de tamanho médio, em outras palavras, um SUV que de SUV só tinha a cara. A BMW oficialmente comercializou a X5 como Sport Activity Vehicle, tentando dizer ao consumidor: amigo, você não está comprando um SUV como a Mercedes faz, você está comprando um SAV. Algo que na teoria era até bem bonito, mas na prática era muito cafona. Era um SUV de qualquer forma, seria o equivalente a vender um sorvete com recheio de paleta mexicana. E aí fica a pergunta: a paleta mexicana no México se chama paleta brasileira ou só paleta? E existe mesmo paleta mexicana no México? Uma curiosidade interessante é que a X5 é um dos poucos carros que saem de fábrica com blindagem caso seu bolso permitir. A BMW sabia em 99 que esse carro seria um meio de transporte para o alemão acima da média, aquele cara bem sucedido que não tinha intenção de ter um sedã, porque precisava do espaço para seus dois filhos, Hans e Anna. E ele queria poder no fim de semana ir a Valência na Espanha, comer uma paella na estrada e tomar uma pink lemonade. Aqui não, aqui o filho chora e a mãe vê e chora também. Na real todo mundo chora. A BMW sabiam que esses carros seriam para a segurança de autoridades que queriam andar com seus super esportivos e precisavam de carros capazes de aguentar uma alta blindagem sem perder a força e a capacidade de acompanhar o esportivo. Ou às vezes era para um milionário que queria ir de um lugar a outro sem se preocupar com espaço e segurança. Existia uma parada interessante em 2010. O mercado de SUVs de luxo era marcado pelas Range Rovers, que também poderiam ser V8s. Mas como eu, você e metade do mundo sabe, uma Range Rover nunca foi sinônimo de esportividade e nem de confiabilidade. Mesmo que ela também tenha esporte no nome, na real, vamos ser sinceros, ela meio que oficializou esse segmento de SUVs esportivos com V8s gigantes. Tudo bem que já tinha Mercedes ML e AMG, mas a Range Rover Sport fez isso ser mainstream. Então já que era pra enfiar o pé na jaca, não era melhor uma 4x4 X-Drive V8? Eu faria esse negócio. E você, faria esse acordo? BMW X5 Sport 4.8i 2009. Para quem achava uma Range Rover Sport, pacata demais. Estamos de volta em 2009, um ano um tanto quanto caótico. Foi o ano onde estávamos entrando na era HD, onde foi lançado o Windows 7, The Sims 3 e o iPhone 3GS. Além disso, vimos o Rubinho Barrichello ganhar na Fórmula 1 pela última vez, e também foi a última vez de ver o Brasil no topo do pódio. Além disso, o Corinthians saiu da fila e levou o Paulistão e a Copa do Brasil de forma heróica. Era o início da reconstrução do time, mas não só dele. O mundo estava tentando se reerguer depois da crise financeira de 2008. Era o ano que marcava o fim da cultura bling de excesso dos anos 2000 e entramos de vez na era do minimalismo. A X5 Sport meio que era uma remanescente dessa era de excessos, era um símbolo de quem se manteve durante esses tempos complicados. O mundo nunca mais foi o mesmo depois de 2009, a crise de 2008, se a gente for olhar bem, meio que se mantém até os dias de hoje. Além disso, 2009 foi um ano meio triste. Glee começou a ser passado na televisão, o Flamengo foi campeão do Brasileiro de uma forma que nunca mais deixou os flamenguistas passarem mais de 5 minutos sem encher o saco sobre como o time foi guerreiro de conseguir esse título. Além disso, o rei do pop nos deixou. Michael Jackson teve uma parada cardíaca que deixou bilhões de pessoas cabisbaixas. Porém, essa nem foi a notícia mais triste de todas. A pior de todas, com certeza, foi que Benjamin Netanyahu foi encontrado vivo em sua residência e novamente foi o primeiro-ministro de Israel. 2009 foi um ano estranho. Meio que de um lado nós sabíamos que as coisas estavam colapsadas, mas a gente não ligava. Nunca se vendeu tanto carro no Brasil. O dólar estava barato e as pessoas estavam viajando. A galera estava curtindo a vida no ritmo bombom-pau do Black Eyed Peas. Você não conseguia ir numa festa onde não estava tocando Stereo Love ou That's My Name do Accent. E na MTV ou na VH1 você não ficava 15 minutos sem escutar uma pedrada da Lady Gaga. Além disso, nos shoppings você começava a ver a influência do fenômeno de bandas como Restart e Cine. Eram calças coloridas e cabelos lambidos. Foi um ano estrambólico, mas com muita merda rolando nos bastidores. Mesmo assim, se você perguntar, a maioria de nós vai lembrar esse ano como um ano feliz. Foi um ano de fazer churrasco na casa dos pais, de comprar o seu primeiro carro 0 km, de mobiliar a casa com eletrodomésticos novos. Mas a gente sabia que era um marco da virada, não só da década, mas do cataclismo econômico e social que a gente passou a viver pouco tempo depois. BMW X5 Sport 4.8i 2009. O carro oficial de quem começou o ano com o seguinte slogan: 2009. A X5 de 2009 é conhecida como E70. Ela é tecnicamente a segunda geração da X5. Estreou em julho de 2006 para o ano modelo de 2007. A primeira geração era mais robusta, mas era quase como se fosse uma Defender gourmetizada, sem tanta opção de conforto. Mesmo que fizesse bem, a primeira geração introduziu o sistema 4x4 para ênfase em fora de estrada. Enquanto isso, a segunda geração apresentou melhorias importantes como a atualização desse sistema que passa a ser o iDrive da BMW, algo como aquele sistema 4 da Audi em linhas bem gerais. E um fun fact é que nessa segunda geração, uma terceira fila
fila de assentos era opcional e surge para aumentar a capacidade para 7 passageiros. Isso era algo legal para famílias grandes que queriam bastante conforto e luxo. Ironicamente, mesmo com uma ideia completamente alemã, a X5 foi fabricada na fábrica do BMW na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Lá são vendidos apenas modelos com motores a gasolina, mas os modelos com motores a diesel também são disponíveis na Europa e no Japão. Além disso, há também uma especificação de transmissão manual na Europa que eu nunca vi, deve ser bem curiosa por sinal. Tá, mas qual que era o motivo de uma BMW ser fabricada nos Estados Unidos? Com o mercado de SUVs de luxo tendo experimentado um crescimento sem precedentes desde a chegada da Mercedes ML, a BMW passa a entrar num segmento com forte concorrência de Porsche Cayenne e depois de Volkswagen Touareg e Audi Q7. Em 2010, a BMW X5 passou por uma ligeira reestilização, acompanhada por grandes desenvolvimentos técnicos. Os motores a gasolina xDrive 30i e xDrive 48i são substituídos por motores turboalimentados e todos os motores passam a receber uma nova transmissão. Eram transmissões automáticas de 8 velocidades que reduziam o consumo de combustível e as emissões, jogando a rotação do veículo para baixo sempre na linha do torque máximo. Tudo isso é muito lindo e maravilhoso, mas está na hora da gente falar o que a gente realmente precisa. Qual é o impacto de um veículo como a X5 na sociedade brasileira? Honestamente, assim como a Blazer da Rota, o resultado não costuma ser muito bonito. A X5, quando nova, era um ícone de ostentação, assim como o relógio Rolex. Era um carro para ser visto e lembrado, seja nas boates da Barra da Tijuca ou até no Morro do Alemão. Todo o ícone, assim como uma Eclipse nos anos 90, foi por algum momento utilizado por jogadores de futebol, advogados milionários, políticos e depois de algum tempo por seguranças privadas da alta sociedade. BMW X5 Sport 4.8i 2009. O carro para as pessoas que talvez foram retratadas no Tropa de Elite 2. A questão é que o tempo passa e o valor desses carros começam a cair muito, e aí entra a situação mais surreal possível de se imaginar em um país com tanta desigualdade social como o Brasil. O fator RR, ou melhor dizendo, resto de rico. Um resto de rico é um carro que desvalorizou o suficiente para custar o que um sedã como um Corolla ou um Civic custa sendo zero e entregando o triplo do conforto, estilo e inevitavelmente manutenção. É muito simples, se você tem dinheiro para ter um carro de 0 km, tenha. Se você não tiver, sinto lhe informar, mas você vai se incomodar. O tempo pode passar, mas os valores jamais mudam. O que era uma peça nova de uma X5 em 2009 vai custar a mesma coisa em 2025, em alguns casos até mais, porque muitas dessas peças já estão ficando raridade. Tudo nesse carro é complexo, um câmbio que vai mais de 5 litros exigindo ferramentas especiais. Os pneus desgastam irregularmente por terem uma tala muito maior do que o comum, acompanhados de quase 2 toneladas e claro, é um V8 4.8. Não espere milagres vindo de um SUV com todos os problemas crônicos de um bom e velho alemão, com a ineficiência de tamanho e consumo de um carro americano. Ele é tão americano quanto o Mac and Cheese. Uma X5 vai sofrer de todos os males que uma BMW usada sofre, seja um defeito de arrefecimento, problemas de vazamento de óleo, os bicos que são 8 e a bomba. É impossível ter 100% de sossego com um carro desse, mas afinal, não era você que queria viver como se fosse um mafioso russo? Cabe a você definir se o preço é justo ou não. Eu sei, você vai falar que, pô, esse carro é um dos V8s mais baratos se comprar no mercado de usados, pelos seus 80 mil reais você não vai encontrar nada melhor por esse valor. Por 80 mil você vai estar andando de Argo, então tudo vale a pena, porque você vai ter 350 cavalos e não 80. Mas tudo tem seu preço, e não espere que ele não vai ser cobrado. O Valvetronic tá aí para comprovar o que eu falo. Outro problema é que você vai passar a justificar esse carro como se ele fosse custo-benefício comparado a outros carros da categoria. Uma vez que estamos falando de BMW, entramos num universo elitizado de proprietários de BMW. Se você é dono de uma X5 como essa e estiver nos assistindo, relaxa, não é com você especificamente, mas o custo-benefício é difícil de justificar quando chega a hora de trocar os pneus. BMW X5 Sport 4.8i 2009. A vida do resto de rico é ótima, até a primeira poça de óleo aparecer. Falando em linhas gerais, os proprietários de BMW têm 3 problemas principais que talvez devessem se transformar em alguma página do livro de Nietzsche. O primeiro problema é justificar a existência de um carro desse em um país como o Brasil. Só para se ter ideia, em 2010, o Brasil tinha em sua linha o primeiro SUV nacional, a EcoSport, que era literalmente um Fiesta adaptado vindo de um projeto inglês, e sim, capotava acima de 90 por hora, então magicamente cai no colo do Brasil uma X5. As contradições éticas de um carro como a X5 existir num país como o Brasil são quase as mesmas de um Safari existir na África. Muitos vão tentar justificar o injustificável, entendo também que não existe consumo ético no capitalismo, mas é complicado ver isso ser normalizado em um país tão desigual como o nosso em 2010. Enquanto isso, airbag nem era um item obrigatório, enquanto uma X5 circulava livremente em Alphaville. Mesmo que a taxa de desigualdade esteja em 0,506, o mais baixo desde 2012, isso ainda não é bom. A redução na renda foi muito significativa e só em 2024 houve tantas ofertas de emprego que impulsionou uma melhora. Em 2024, o índice de Gini no Brasil foi de 0,82. Isso mostra alta desigualdade na distribuição de renda. Mas o que isso quer dizer? É muita grana na mão de poucos e muitos sem nada. O tempo foi se passando e os donos desses carros os venderam depois de negligenciar. E aí esse tipo de carro cai na mão de um dono que não é rico, mas finge ser. Esse tipo de dono é o mais perigoso. Ele não pagou o valor cheio, mas ele vai encher o peito para tentar te falar que pagou sim. É o empreendedor que deve até as calças, mas anda de Gucci. É o mesmo cara que tem uma padaria e obriga os funcionários a fazer hora extra no Natal. É o mesmo cara que tem uma
uma transportadora e delega peso excessivo aos carregadores, até o ponto de causar escoliose. É o mesmo cara que tem uma escola de classe média que sonega imposto e impede o professor de bater ponto e sindicalizar. No fim, somos todos uma família, não é mesmo? Esses carros naturalmente começam a dar problemas e ficam encostados por aí. Raramente as revisões bem feitas são efetuadas e isso suja a última camada da cadeia alimentar das BMWs. Os terceiros e quartos donos são os que mais vão sofrer, são os que mais vão gastar e os que mais vão perder tempo. E o pior de tudo, jamais vão admitir que com o mesmo valor poderiam ter uma vida que não dependesse inteiramente de arrumar o carro. E é dessa forma que surgem as histórias de horror. BMW X5 Sport 4.8i 2009. Primeiro vem os ricos, depois os aventureiros e por fim os abutres. Além de tudo, tem algo que eu detesto nesse carro. Ele é a cara da crise de 2008, mas não de quem ficou endividado, desempregado, sem casa, na absoluta bosta. Não, é o carro de quem era do setor financeiro, que meio que sabia que a merda ia estourar antes de todo mundo. Foi lá, vendeu o que podia, fez os aportes certos com a informação privilegiada e saiu bem na situação. Pegou dinheiro, comprou imóveis e dólar em baixa e uma X5 Sport para mostrar que fez tudo bem direitinho. Se a gente for olhar bem, quem perdeu na crise não foi essa galera. Foram os trabalhadores que viram suas casas virarem dívidas lá na terra do tio Sam e aqui, sendo bem honesto, ainda estamos sofrendo com os efeitos até hoje. A economia global nunca se recuperou de fato, e com a pandemia de 2020 só se agravou. Na época a gente achou que tudo estava bem, o dólar estava em queda, as pessoas estavam comprando eletrônicos, carros com redução de IPI e fazendo viagens. O dólar a 1,60 fez uma X5 ser algo mais plausível para quem fez os movimentos corretos, mas nossa economia nunca mais foi o que era nos anos 2000. Quem aproveitou para trocar de carro e os móveis de casa talvez entrou numa espiral de dívidas, mas também aproveitou um dos últimos momentos que poderia ser feito isso com tranquilidade. As grandes empresas e os bancos foram grandes causadores desse caos, saíram quase todas ilesas, receberam um grande cheque do Estado e a situação nunca se resolveu de fato. Onde hoje temos imóveis absurdamente caros, bens de consumo em alta, salário que não subiu quanto deveria e ainda por cima, uma crescente surreal no discurso extremista para disfarçar a completa falência do sistema capitalista moderno. Ter uma X5 Sport 2009 hoje não nos faz vencedores, porque esse era o carro da crise de alguns quando 0 km. Eu não entendo quem compra um carro desse usado para querer mostrar que está acima de seus pares. Paizão, você não é o Warren Buffett. Eu sei que esse carro tem 350 cavalos, eu sei o quão confortável e o quão rápido ele é, mas cara, você é mais um como nós. Mas eu entendo. Em 2009 a gente estava vendo pela TV as notícias, mas sem realmente entender como aquilo nos afetava. E nas ruas, quando a gente passava perto dos Alphavilles ou na Faria Lima, vimos esses carros sendo guiados, e a gente só queria saber quando a nossa vez ia chegar. Mas quando chegou, veio com mais de 150 mil quilômetros rodados, alguns vazamentos de óleo e uma conta de 12 mil reais na borracharia. BMW X5 Sport 4.8i 2009. Quando seu amigo começar a te tratar diferente porque ele comprou uma BMW usada, saiba que ele nunca foi seu amigo de verdade.